a paz, amados. Vocês estão bem? Pode se sentar, amém? Aleluia. Que manhã abençoada. E como é bom a gente já começar a nossa manhã sempre já adorando e louvando ao Senhor, né? Entregando a nosso dia a Ele, sabendo que é Ele que cuida de nós, né? E nessa manhã eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito sobre conhecer mais o Senhor. E quero dizer a vocês, a gente está aqui nas quintas, né? Temos as quintas Rema. E se você não ouviu a ministração do pastor Guilherme, onde ele ministrou sobre o caráter de Deus, eu peço que você também assista essa ministração, não as outras, você assiste todas, tá? Mas em específico essa, porque eu vou falar um pouquinho sobre conhecendo a Deus, e ele falando sobre o caráter de Deus, então vai somar ainda mais, tá certo? Para que a gente possa aprender, prosseguir em conhecer mais a Deus, em desejar mais estar na presença de Deus, amém? Se Ele nos chamou para nós termos uma intimidade, para termos comunhão com Ele, Ele sempre procurou isso, a sempre ter comunhão com o homem. Então nós precisamos entender que quando nós aceitamos o Senhor, nós precisamos ter esse tempo com Ele, precisamos buscar Ele, porque Ele quer nos dar direções, Ele quer nos abençoar, como Ele já tem nos abençoado. E Ele quer que nós continuamos a viver essa vida que Ele já preparou para nós. Sabe que quando nós conhecemos uma pessoa, tem várias formas da gente conhecer uma pessoa. Às vezes nós conhecemos ela superficialmente, mas superficialmente que eu falo é assim, de poder só falar oi, lembrar da pessoa, conhecer só, cumprimentar. Tem aquela outra pessoa que a gente já tem ela como mais íntima, onde a gente para conversar, tem um pouquinho mais de tempo, e tem aquela mais profunda ainda, que é aquela mais íntima, que está bem do seu ladinho, onde você conhece muito bem ela. Já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, já conhece mais o caráter dela, né? Então, assim, tem várias formas. E eu queria falar para vocês que o Senhor quer é que venhamos a ter, não só conhecê-lo superficialmente, não só de ouvir falar dele, mas de poder estar andando junto com Ele, de poder ouvir a sua voz, de poder ser guiado por Ele. Então, nessa manhã eu queria falar com vocês sobre essa área. Sabe, uma das pessoas que eu não vou aprofundar, mas se você depois quiser ler na sua casa, que é sobre Jó, né? Jó, ele era um homem íntegro. Ele conhecia o Senhor, mas ele conhecia só de ouvir falar do Senhor. Ele não tinha uma intimidade com o Senhor, ao ponto de saber realmente quem ele era. Então ele ouvia falar, então teve muitas coisas que ele atribuía a Deus, achando que era Deus e não era Deus. Muitas pessoas hoje em dia têm falado muito sobre Deus, e têm falado, até mesmo atribuído coisas ruins, dizendo que é o que Deus faz. Que Deus, ele faz tanto bem quanto ele faz o mal. Mas na palavra de Deus mostra que Deus, ele é luz, e nele não há trevas alguma. Então, se ele é luz, não tem como ele, como luz, se ele veio trazer esclarecimento, luz, entendimento às pessoas, não tem como ele enviar ou mandar coisas ruins para as pessoas. Porque se não fosse assim, ele não tinha enviado Jesus para salvar o mundo. Ele não tinha dado o seu único filho para morrer por nós. Ele se doou, ele deu a vida dele. Jesus deu a vida dele por amor a nós. Então, se ele é aquele Deus ruim, ele ia fazer isso para o seu povo? Não, ele ia deixar o povo como estava, mas não. Ele quis ter um relacionamento, intimidade. Ele queria que o povo de Deus buscasse ele e desfrutasse de uma vida abundante. Então, por isso ele enviou Jesus. Esse é o desejo do Pai, né? Então, nele não há trevas. E, sabe, a gente ouve falar também de que Deus, eu não sei vocês, mas eu aprendi muito. Desde quando eu conheço, que eu fui para a igreja, que eu ouvia falar de Deus, eu ouvia as pessoas dizerem que Deus, ele era aquele Deus carrasco.
Não é aquele Deus, não, que ele cura, que ele abençoa. Não, porque se Deus curar, amém, glória a Deus, Deus é bom. Mas se Deus não curar, mas Deus quis assim. Não, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe? Nós atribuímos a Deus muitas coisas. E nós precisamos entender que Ele é aquele que cura. E o desejo dele é sempre curar. Ele jamais não vai querer curar ninguém. O desejo dele é sempre curar, porque nele há vida. E o que ele quer que nós venhamos a ter? Vida abundante. Na palavra de Deus diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Enfermidade, ela vem para roubar, não é verdade? Vem para matar, vem para destruir. Então não tem como ser vindo da parte de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Olha como é diferente da do ladrão. Ladrão, ele mata, fere e destrói. Mas Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, daí nós já podemos entender que Deus, ele não é aquele que pega as obras do diabo para poder ensinar as pessoas. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, que Deus, ele coloca doença, ou que Deus deixa algo acontecer nas nossas vidas para nos ensinar. Mas a forma de Deus nos ensinar não vai ser com as armas do diabo. A forma de Deus nos ensinar é através da sua palavra. Ele vai nos ensinar através dela. Então é isso que nós precisamos entender. Ele é luz e nele não há trevas. Aleluia. Você sabia que nem tudo que falam sobre Deus estão corretos? Eu ficava imaginando, porque quando eu comecei a servir ao Senhor, eu tinha medo de Deus. Eu servia ao Senhor não somente porque eu amava, mas é porque eu tinha medo. Eu falava, meu Deus, eu preciso tomar cuidado, porque se eu não andar direito, Jeová vai me pegar. Eu ficava com medo de fazer qualquer coisinha e Deus me castigar, porque era assim que eu ouvia dizer. Não, Deus vai te castigar, se você não andar direito, Deus vai te castigar. Deus vai te colocar num leito de enfermidade para te mostrar que Ele é Deus. E era o que eu aprendi. Então eu começava a servir a Deus aquele medo. Meu Deus, eu não posso fazer nada, porque se eu dobrar um pouquinho para a direita, Jeová vai me pegar. E aquele medo, então eu não conseguia servir a Deus como Ele merecia, sabe? E eu ficava aprendendo, e aprendi daquela forma. Mas a partir do momento que o entendimento chegou, o Senhor, Ele foi me dando esclarecimento, então eu pude contemplar e ver que Ele não era da forma que as pessoas diziam que Ele era. Porque Ele não vai me ensinar colocando problemas e dificuldades e me colocando em apuros, não. Ele vai me ensinar conforme a sua palavra. Aleluia. Tem muita gente, falando coisas que não tem nada a ver com o caráter e nem com a pessoa de Deus. E sabe que nós podemos conhecer a Deus? E como então que eu posso conhecer então a Deus? Então como conhecer mais o caráter de Deus? Ou como saber mais a vontade de Deus? Nós podemos conhecer a Deus através, como eu disse antes, da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E vamos ler lá. Aleluia. Em Salmo 119, 105. Aleluia. Aqui fala muito. Se depois você tiver tempo, lê também todo o Salmo 119, porque ele vai trazer muito esclarecimento também sobre a palavra de Deus. E Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, amém? Deus e sua palavra é um só. Nela ele expressa
o que ele é e sobre a sua vontade. Amém? Vamos ler lá também, em 2 Timóteo 3. Que toda a escritura é inspirada por... Eu não falei o versículo não, né? Perdão. Isso, 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Aleluia. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então aqui, através da palavra de Deus, é que eu vou aprender quem Deus é. A palavra de Deus diz que Deus ele é bom. A palavra de Deus diz que Deus ele é amor. A palavra que quando ela fala a respeito que ela é inspirada por Deus, ela nos dá as direções necessárias que podemos fazer para que a gente possa ter uma vida bem-sucedida. E essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente desfrute dessa vida. A vontade de Deus é que não venhamos a ter falta de nada. Aleluia. Em Josué capítulo 1, né, versículo 8. Aleluia. Diz assim. Não cesse de falar deste livro da lei. Não cesse de falar o livro da lei. Nela antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita dia e noite. E atente para fazer tudo aquilo que nela está escrito. Porque você vai fazer o quê? Prosperar o seu caminho. E você vai ser o quê? Bem-sucedido. Essa é a vontade de Deus. Que você guarde a palavra, que você medite na palavra, que você ande conforme a palavra, para que você tenha uma vida de prosperidade, para que você tenha uma vida bem-sucedida, para que Ele possa operar na sua vida e possa também te usar para alcançar outras vidas. E como que eu vou saber a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Como eu vou saber e vou tirar os pensamentos ruins se eu não pego a Bíblia para ler e nem para meditar? Então o Senhor ele nos ensina na sua palavra. A palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Se ela é inspirada, significa que quando nós nascemos de novo, nós precisamos usar a palavra e ter ela como base para a nossa vida. Ela é tudo para nós, então nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Não é conforme o nosso achômetro, não é como nós pensamos que deve ser feito, mas não é conforme o que Deus diz na sua palavra. Porque se nós guardamos a palavra, se nós nos alimentamos dela, o que vai acontecer? Quando a situação vier sobre você, você vai usar a palavra a seu favor e as coisas vão acontecer, porque Deus ele é fiel à sua palavra. Ele vai agir conforme a palavra é lançada. E a palavra lançada não é qualquer palavra, a palavra da fé, é a palavra de Deus. É quando você crê na palavra dele, quando você sabe que ele é poderoso para fazer, ele vai fazer. E é isso que precisamos entender, é pegar a palavra de Deus mesmo e usar ao nosso favor, porque é a nossa arma contra o diabo, contra as situações, quando as dificuldades vier sobre nossas vidas. É a palavra de Deus que nos traz segurança. É a palavra de Deus que nos traz força, nos traz vigor. É a palavra de Deus que nos garante a bênção, a vitória. É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos traz estrutura para a gente poder seguir em frente. Muitas coisas vêm sobre a nossa vida e quando às vezes as pessoas falam, começam a dizer, mas Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, você é aquela pessoa que vai fazer a diferença, porque você lê a palavra de Deus e você sabe que Deus não faz. Porque você já tem intimidade com Ele, porque você conhece Ele.
Então eu te convido nessa manhã, se você ainda não está tendo esse momento com Deus, começa a ter a partir de hoje esse momento com o seu Pai. Porque Ele deu a vida dele por você. Ele se entregou. Então nós precisamos pegar a palavra de Deus e ter ela realmente na nossa vida. E viver conforme ela, como deve ser vivida. E não só viver em algumas áreas. Pegar só alguns pontos e dizer até, eu quero que o Senhor opera nessa área, mas nessa área eu quero ficar do jeito que está. Não, você tem que entender que você não é mais dono da sua vida. É Deus que é dono da sua vida, então você tem que andar conforme o seu pai. O jeito que o seu pai anda, o jeito que o seu pai fala, o jeito que o seu pai faz. Você precisa representar bem o Senhor nessa terra. E nós precisamos desfazer as obras do diabo e ir atrás dessas pessoas que ainda acham que Deus é um Deus mau, porque falar por que tem tantas coisas ruins acontecendo no mundo. E atribui tudo a Deus, achando que é Deus que está colocando, e não é Deus que coloca o mal nesse mundo. As pessoas estão cegas, o diabo ele cegou o entendimento das pessoas. E nós somos levantados por Deus para desfazer essas obras que o diabo tem feito. Mas como nós vamos fazer se nem ao menos a gente ouve falar, nem presta atenção naquilo que Deus diz que Ele é? E às vezes nós mesmos começamos a duvidar de quem Ele é. Não podemos ter dúvida do nosso Pai. O nosso Pai é bom, independente do que nós vivemos, independente do que nós passamos. Nós não temos que viver conforme a nossa experiência, não. Porque às vezes acontecem coisas em nossa vida e que não sai conforme o planejado. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de ser Deus na nossa vida, não. Isso não quer dizer que nós devemos anular que Deus é poderoso para fazer, não. Às vezes, precisamos entender que somos nós que às vezes não agimos conforme a palavra de Deus. Se eu vou fazer, preciso resolver uma situação, não peço direção de Deus e faço do meu jeito e não dá certo, a culpa é de Deus? E por que às vezes nós atribuímos tudo a Deus? Então nem tudo é Deus, nós precisamos entender isso. Se queremos ser bem-sucedidos, olhamos para a palavra de Deus, deixando ela nos guiar. Aleluia, glória a Deus. E outro ponto também importante para nós conhecermos a palavra de Deus, além através da palavra, eu não tinha colocado aqui, mas dentro da palavra precisamos entender sobre oração, comunhão, intimidade. Precisamos ter todas essas coisas, porque um cristão que ele não ora, ele não tem direções da parte de Deus. Não tem como ter intimidade com Deus sem oração. Porque a oração, nós abrimos o nosso coração diante dele, e é onde que na oração nós podemos ter direções vindas da parte dele. Temos na palavra, mas também temos em intimidade. Porque quando nós temos a intimidade com alguém, nós falamos com alguém, e à medida que aquela amizade vai crescendo, você não consegue se abrir melhor com aquela pessoa. Coisas que às vezes você não dizia, você começa a passar a falar. Por quê? Porque você começa a ter intimidade, confiança naquela pessoa. Então você acaba conversando com ela e contando coisas mais íntimas sobre o seu respeito. Assim é o Pai. Ele quer nos revelar coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Mas para Ele revelar é necessário buscar Ele. É necessário manter uma intimidade com Ele para que Ele possa se abrir e te mostrar aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia! O segundo ponto, para conhecer a Deus, precisamos saber o que Deus faz e o que Deus não faz. Porque lembra que eu disse que aprendemos que tudo a gente coloca Deus, né? Tudo é Deus. O bem é Deus, o mal é Deus. Deus está na tragédia, Deus está na bênção. Mas se Deus é o Deus de bênção e um Deus da tragédia, aonde fica o diabo nessa situação, então? Mas ele é mau, ele veio para matar, roubar, destruir. Então, como o nosso Deus é um Deus de bênção e Deus de tragédia? Então, quem é o Deus da tragédia? Diabo.
Então precisamos quebrar isso de uma vez por todas, nessa manhã. Precisamos renovar a nossa mente, tendo esse entendimento que nosso Deus, Ele é bom, Ele não muda. Ele é imutável, Ele não é como nós não, que muitas das vezes mudamos o nosso temperamento. Uma hora está alegre, uma hora está triste, uma hora está com raiva, outra hora explosivo. Deus não é assim, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom. Independente de qualquer situação, Ele é bom. Então, como eu posso conhecer Deus? Saber o que Deus faz, o que Deus não faz. Mas então, como que eu posso? Então tá, entendi que Deus ele é bom, que Ele é amor, que Ele quer o melhor para mim. Mas eu quero saber mais. Lembra que eu disse que Ele deu o seu único filho para morrer por nós, Jesus? Jesus ele veio à terra e começou a fazer as obras, curando, libertando, salvando pessoas. Então Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Então se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Porque Jesus, ele diz na sua palavra que ele não veio fazer a sua vontade, a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Então, se ele diz que não veio fazer a vontade dele, ele está fazendo a vontade de quem? De Deus. Então, se ele está fazendo a vontade de Deus, automaticamente ele está nos mostrando e nos ensinando verdadeiramente quem é? Então, Jesus, ele ia por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo. Ele fazia o bem, tá vendo? Não fazia o mal, ele fazia o bem. E curava todos que estavam oprimidos pelo diabo. Então toda a opressão, todo o mal, a situação que pode vir sobre a nossa vida para tirar a nossa paz, o diabo ele lança, é ele que lança. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é por causa dele, é o diabo e não Deus. Vamos ler lá em João capítulo 1, versículo 18. Diz aqui, ó, que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Não, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que é Jesus, é quem o revelou. Amém? Aleluia. Então aqui mostra que quem nos revelou o Pai foi Jesus. Então Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra era revelar e mostrar verdadeiramente quem é o nosso Pai. Aleluia. Vamos ler lá em João 14. Hoje é uma manhã mais de estudos, mas eu creio que você vai sair daqui se alegrando e desejando cada vez mais ter intimidade com o seu Pai, para poder receber mais direções dele e para ser um canal dele para outras vidas. Aleluia. João 14, versículo 8 a seguir, diz assim: respondeu-lhe Filipe, ó, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Olha aí, Jesus falando, estou tanto tempo convosco e ainda não tem me conhecido? Jesus ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então ele estava ali revelando o Pai. Então quando ele fala isso para Filipe, dizendo, eu estou com você, não está vendo? Eu sou a expressão exata do Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Aleluia. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Então aqui o Senhor fala com Filipe, mostrando para ele. Filipe mostra, né? O Filipe dizendo para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala, mas há tanto tempo estou convosco que você ainda pergunta para mostrar o Pai, né? Então precisamos entender que Jesus, tudo que Jesus fazia era para mostrar quem era Deus. Então se nós queremos conhecer o Pai, nós olhamos para Jesus. E Jesus, ele andava por toda parte e víamos que ele pregava, ele curava, ele libertava pessoas, mas ele não colocava enfermidades e nem opressões nas pessoas. Ele curava as pessoas, tudo isso para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então Deus, ele desfaz as obras do diabo. E Jesus, ele mostra isso, ele foi ungido para isso, para desfazer as obras do diabo. E se nós estamos em Cristo, sabemos que nós também fomos chamados para também desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a própria revelação do caráter e da vontade de Deus. Jesus revelou o Pai para que todos os conhecessem por meio do Filho. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos. Está vendo que Jesus, ele disse sobre a sua palavra, que ele veio para desfazer as obras do diabo, restauração, vida aos cegos e para pôr liberdade aos oprimidos. Então, como que Deus, ele vai trazer a opressão para as pessoas? Jesus, ele veio para desfazer, para libertar pessoas. Aleluia, glória a Deus. O povo da antiga aliança, ela não tinha a revelação do diabo. Então, tudo eles atribuíam a Deus. Tudo que vem contra nós para nos derrubar, nos parar, não vem de Deus. Então, precisamos ter esse entendimento. Então, as coisas que vêm sobre a nossa vida não vêm da parte que vem ruim, não é da parte de Deus. Como eu disse, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas, independente de que seja, Deus terá sempre um escape, porque Deus é o socorro bem presente na angústia. Mesmo que venhamos a falhar ou errar, Deus está sempre pronto a refazer a nossa rota. Então, independente da situação, por mais que erramos, ou fazemos coisas que possam desagradar a Deus, mas se a gente pede perdão a Deus, ele nos perdoa e ele nos ajuda para começarmos de novo a refazer a nossa rota e voltar para o caminho que ele já tinha nos colocado. Aleluia, glória a Deus. E o terceiro ponto, além, né, depois de Jesus, então, nós entendemos para conhecer, eu coloquei aqui 3 pontos, tá? Mas são vários, mas é os 3 que eu achei importante para passar para vocês. Então, o primeiro ponto foi para conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Segundo, sabendo o que vem dele, o que não é dele, o que ele faz, o que ele não faz. E terceiro, é através da pessoa do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus e passa a habitar dentro de nós agora o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade é que nos conduz o quê? A toda verdade. Ele vai nos ensinar todas as coisas, tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, tem falado em sua palavra, ele está sempre pronto para nos ensinar, nos ajudar.
nos dá as direções necessárias para a gente poder viver essa vida que Deus conquistou para nós. O novo nascimento regenerou o nosso coração, nosso espírito, o qual é habitado pelo Espírito que nos ensina sobre Deus, pois todas as coisas ele prescruta, ele averigua minuciosamente até as profundezas de Deus. Então ele está sempre pronto para nos revelar. Aleluia. Não tem como, vamos ver lá em 1 Coríntios 2:10. Aqui no 9 ele diz, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Mas Deus nula revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Não tem como conhecer a Deus sem a presença do Espírito Santo. Ou conhecê-lo intimamente. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Não há revelação sem o Espírito Santo, pois ele nos guia a toda verdade. Então aqui fala que ele até prescruta, né, as profundezas de Deus. Então ele vai testificar no nosso espírito, ele vai trazer da parte de Deus aquilo que nós precisamos, direções necessárias vindas da parte de Deus, para que a gente possa viver uma vida que agrada a Deus. E o mais importante é que ele está dentro de nós. Ele está sempre pronto para nos dar as direções, nos ajudar em tudo que precisamos. Não só as direções necessárias, mas o consolo. Ele é o nosso advogado. Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Então precisamos ter intimidade também com o Espírito Santo de Deus. Precisamos manter essa comunhão também com Ele. Aleluia. João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Então vocês entenderam? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Olha que maravilha, saber que tudo aquilo, além de Jesus fazer, de Jesus operar, nos ensinar quem é Deus, Ele ainda nos dá o Consolador, o Espírito Santo da mesma espécie, para que Ele venha nos lembrar todas as coisas, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito, tudo aquilo que Ele tem ensinado, Ele está pronto para nos fazer lembrar, mas não só isso, mas também nos guiar. Então, que maravilha a gente poder saber que nós temos um Deus morando dentro de nós. Porque o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, eles são um. Então, como é bom saber que Ele mora dentro de nós, Ele está pronto para nos ajudar em tudo. Aleluia. Eu queria ler com vocês 1 João também. Eu sei que a gente está lendo muito nessa manhã. Mas eu quero que você entenda, fica bem amarradinho mesmo, para que você possa entender e desejar mesmo ser guiado pelo Senhor. Eu queria ler para vocês 1 João 2:27, só que eu quero ler na versão viva.
Eu vou ler, tá certo? Mas vocês receberam o Espírito Santo, que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Porque Ele lhes ensina todas as coisas, e Ele é a verdade, e não mentiroso. Portanto, tal como Ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então Ele traz ao nosso espírito quem Deus é. Aleluia, e Ele não é mentiroso, como eu falei, o Espírito da verdade, para nos conduzir a toda verdade. Então Deus, Ele não mente, Deus, Ele não é mentiroso. Então se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. A palavra de Deus diz, né, como nós estamos falando sobre conhecer mais a Deus, Ele diz na sua palavra, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrar, nós vamos buscar e vamos achar nele o descanso para a nossa alma. Aleluia. E Daniel também, 11:32, parte B, fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Então, aquele que conhece o seu Deus se torna forte, porque sabe quem Deus é. Não fica com aquele medo, com aquele receio de falar, de poder dizer, porque sabe que Deus, Ele é poderoso para fazer. Não é aquele Deus mau, como muitas pessoas ainda pensam a respeito sobre Deus. Então, quando eu sei quem é Deus, eu não tenho medo, eu tenho ousadia, eu me levanto na presença dEle, eu ajo conforme a sua palavra, eu tenho alegria no meu coração, eu não deixo a tristeza entrar e tirar a minha paz. Porque eu sei quem é o meu Pai, Ele me chamou para ser, e eu vou ser aquilo que Ele quer que eu seja. E nós temos que ter esse entendimento e poder viver conforme a vontade de Deus. Sermos ousados mesmo, usar a palavra mesmo e desfazer as obras do diabo. Quem tem que correr é o diabo, ele tem que bater em retirada, porque nós também somos luz. E luz, ela veio para trazer o quê? Para trazer esclarecimento, clareza. E aonde há luz, as trevas são dissipadas. As trevas não permanecem. E nós não precisamos ter medo. E às vezes nós ficamos com medo de coisas que acontecem na nossa vida, com receio. Ou às vezes até mesmo por causa de diagnósticos. Ou às vezes queremos alguma coisa que ainda não chegou, está demorando e achamos que não vai acontecer, e vai acontecer sim, porque nós confiamos no Senhor. Se o Senhor diz na sua palavra, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, então vai acontecer. Só confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento, não fica querendo fazer nada só do seu jeito não, ou querendo ensinar a Deus como Ele deve agir não. Ele é bom, Ele sabe o que é melhor para você. Deixa Ele te ensinar a viver a vida que Ele tem para você, porque Ele não tem prazer de ver o seu sofrimento, Ele não tem prazer de ver você, às vezes, sofrendo coisas que você não deveria estar sofrendo, se tivesse ouvido a sua voz, se tivesse deixado Ele te guiar, Ele te direcionar. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz também em Oséias que o povo, ele perece porque lhe falta conhecimento. E que nessa manhã nós possamos ter esse entendimento de buscar mesmo o Senhor, de poder prosseguir em conhecer mais e mais o Senhor. Porque Ele não está oculto não, Ele quer se manifestar a nós. Ele quer que nós desfrutamos realmente da sua companhia. Ele quer fazer parte de tudo da sua vida, não é só uma área não, em toda a área da sua vida. Ele quer fazer parte, Ele quer te conduzir, para você ser feliz em todas as áreas. Só que para isso precisamos ter intimidade com Ele, buscar Ele, prosseguir em conhecer mais Ele. Então eu quero encerrar nessa manhã, para lembrar você, para que você deseje, procure mais ter comunhão com o Senhor, no seu tempo mesmo com Deus, no seu devocional com Deus, tenha o seu tempo com Ele, busque a Ele. Eu sei que na hora nós podemos orar, falar com o Senhor quando estamos limpando casa, lavando louça, fazendo alguma coisa, mas também tenha um momento a sós com seu Pai, de largar tudo para ter aquele momento com Ele.
desfrutar da presença dele, porque ele deseja isso. Aleluia. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer mais ao Senhor. Então o Senhor, Ele é a porta, o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como chegarmos a Deus se não for através de Jesus. Porque Jesus, Ele é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus, Ele é a vida. E eu queria dizer nessa manhã, eu queria chamar já o grupo de música, louvor, perdão. E eu queria, grupo de música. E eu queria perguntar nessa manhã se tem alguém que deseje e almeje mais buscar o Senhor, que queira conhecer, em prosseguir em conhecer mais o Senhor, e que queira aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Você que queira buscar mesmo ao Senhor, que quer mudar de vida e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu tenho levado. Deixa o Senhor te conduzir nessa manhã, deixa o Senhor operar na sua vida nessa manhã, dê um passo à frente. Eu quero perguntar, tem alguém nessa manhã que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ou você que está distante do caminho do Senhor, que por algum motivo se afastou, mas hoje é o momento, o Senhor te chama nessa manhã, para que você se volte para o caminho dEle, porque, ei, Ele te ama, Ele quer o melhor para a sua vida, Ele não quer que você não tenha falta, Ele quer conduzir você, Ele quer consolar você, Ele quer trazer o refrigério para a sua alma. Tem alguém nessa manhã que queira se voltar para o Senhor ou aceitar o Senhor como Senhor e Salvador? Aleluia. Todos salvos? Aleluia. Então que vocês continuem sendo abençoados, amém? Com a prática dessa palavra. Aleluia.